29,60 €. A convidada do Diário da Manhã, Céu Santos, ginecologista do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com este tipo de contraceptivo de emergência, que pode ser tomado até 5 dias depois da relação sexual, não vai fazer com que as mulheres negligenciem um bocadinho mais a sua vida sexual? Muito bom dia. Eu acho que não, porque hoje em dia já sabemos que as mulheres tomam a chamada contracepção de emergência, conhecida pelo dia seguinte, que agora já não é o dia seguinte, que é até 120 horas, ou seja, 5 dias, ajuda muitas mulheres que tiveram uma relação não protegida, ou seja, rompeu-se o preservativo, esqueceram-se da pílula, ou então nem usaram nada, e, por exemplo, foi no fim de semana, na sexta-feira, e às vezes tinham alguma dificuldade em conseguir comprar a pílula até 72 horas depois. Embora as outras pílulas, uma percentagem, nem todas é de venda livre, esta de facto precisa da receita médica. É um novo produto, é a terceira geração das pílulas de contracepção de emergência, isto vai evoluindo, é um químico que é o lipristadol. Também não vamos perceber essa palavra, ou seja... do lipristadol, que o nome comercial de facto não é este, é fácil, é ela UANA, ou seja, ela mulher UANA 1, por isso é só um comprimido até aos 5 dias, e é um químico diferente que atua nos receptores da progesterona, por isso não tem nada a ver com a composição da contracepção de emergência que já existia no mercado. Eu penso que é uma maneira de diminuir o stress das mulheres, não sendo um ansiolítico nem um antidepressivo, só tem de se ter cuidado, de facto não faz prevenção das infecções de transmissão sexual, aí só o preservativo, mas não esquecer, porque é frequente as mulheres irem ao consultório preocupadas porque já tomaram a pílula do dia seguinte uma vez por ano. Não tem problema, desde que sejam... Não há risco de viciação? Diga? Não há risco de viciação? Não, mas desde que sejam 2 ou 3 vezes por ano, tudo bem. Não é um método regulado de contracepção. De facto, o nosso sonho era fazer amor e tomar o comprimido logo a seguir e não ter de andar a tomar todos os meses nem um método mantido. Isso não existe. Mas, de facto, a grande alternativa nesta altura, eu penso que, de facto, é prolongar este período até 5 dias. E sente que, há pouco estava a dizer que seria a fase mais fácil para as mulheres. Sente que é isso que elas às vezes procuram junto da médica, ou seja, não tomam nenhuma precaução e depois, após a relação sexual, é que vão procurar a de emergência? Há imensas mulheres em todos os grupos etários. Inicialmente achava-se que era só por volta dos 20 anos, mas não. A pílula do dia seguinte tem uma venda enorme, tem subido, só no último ano não sabe porque é que desceu ligeiramente, mas todas as mulheres procuram e têm a ter a noção que não é uma pílula de planeamento familiar regular, mas de facto é uma pílula de emergência e em caso de dúvida de romper o preservativo, como já disse, ou de esquecer de um comprimido, mais vale tomar do que arriscar. E 5 dias é muito tempo e dá para pensar, não é? E esta pílula tem uma particularidade, é que é eficaz nos 5 dias, enquanto as outras, a eficácia, quanto mais precoce melhor, e em todas as situações o ser precoce é o ideal, mas aqui é eficaz até aos 5 dias. Considera que nas outras o grau de eficácia ao primeiro dia era 24 horas, precisamente. Mas ao final do terceiro dia já era inferior. Aqui precisamente, não. Aqui não, mantém-se ao longo dos 5 dias. Atua essencialmente atrasando a ovulação, o pico da ovulação. Por isso, atrasa a ovulação. Uma coisa que é importante dizer é que geralmente o período pode adiantar ou atrasar até 7 dias, pode ser um bocadinho mais, mas só ao fim de 7 dias, o período não aparecer, convém fazer uma análise de gravidez. Pode-se começar logo a sangrar um bocadinho, aquilo que é o spotting, passado um tempo de tomar a pílula. Não se conhece grandes contraindicações e os sintomas são idênticos à da pílula do dia seguinte, um bocadinho de náuseas, um bocadinho de... mas são ligeiros. E porquê é que esta pílula exige que a mulher vá ao médico e peça uma receita e as outras não? Pronto, porque é uma pílula que foi, embora tenha sido investigada já em cerca de 4.000 mulheres, ainda é uma pílula recente e por isso é obrigatório fazer o exame ginecológico, o que Mas leva... não está indicada, por exemplo, para alguns tipos de mulher?
A pílula dia seguinte está indicada para quem se esqueceu de tomar a pílula ou outro método de planeamento. Isso é uma pílula que vai abranger globalmente. Com, por exemplo, outras doenças que a mulher possa eventualmente ter? Não, a única coisa, como tudo o que é metabolizado no fígado, é se tiver uma lesão do fígado grave, aí tem de ponderar. E outra coisa, as mulheres que estão a amamentar também devem, quando tomam a pílula, ter um período de mais ou menos 12 horas em que tiram o leite e não dão ao bebê, ao recém-nascido. Por isso é o cuidado que se deve ter. Outra coisa que não se aconselha é tomar no mesmo ciclo 2 vezes contracepção de emergência. Se for no mês e depois no outro, tudo bem, mas no mesmo ciclo não é o indicado. Não é conveniente. Eu penso que isto vai ajudar a libertação outra vez das mulheres, vai ser outra, ao fim e ao cabo, outro conceito de sexualidade não tão assustadora como tem sido. Quando a pílula do dia seguinte começou a ser discutida e antes de chegar às farmácias, falou-se muito da possibilidade de as adolescentes tomarem sem o consentimento ou sem o conhecimento sequer das mães, neste caso, no caso desta pílula dos 5 dias seguintes, e que é obrigatório a doente, a mulher, não é doente, ir ao consultório. Como é que é feito? Também se passa a uma adolescente? Passa, por isso depende. Esta pílula foi estudada em mulheres acima dos 18 anos. Igual ou maior que 18 anos. Mais nova. Não, mas aí tem de se ponderar até o que é que se vai fazer e como é que é, e depois depende da idade em relação ao consentimento. Mas em princípio o que se vai é avaliar caso por caso para ver aquilo que vamos fazer, porque é melhor do que uma interrupção de gravidez. Com certeza. Doutora, muito obrigada por ter vindo até ao Diário da Manhã explicar então como é que é esta nova pílula do dia seguinte, que traz então esta novidade que pode ser tomada até 5 dias depois da relação sexual.